Boa noite, pessoal. Saímos daquele mood de chuva pro mood completo calor. E hoje eu trouxe para vocês um primeiros capítulos de um livro muito diferente do que eu trago normalmente aqui. O livro se chama Amaras e seu autor se chama Sócrates Nolasco. Então, vem comigo para uma viagem no seu subconsciente que vai te trazer diversas reflexões com Sócrates e primeiros capítulos de livros que vocês deveriam ler. Gente, eu quero começar com uma frase da introdução, que diz o seguinte: este livro aborda os processos biopsicossociais que habilitaram os humanos a estabelecerem vínculos, a partir dos quais passarão a nomear um conjunto de experiência, referindo-se a elas por meio da palavra amor. Capítulo 1. Para expressar o amor, a palavra não basta. O cérebro é mais vasto que o céu. É dessa maneira que, em 1862, Emily Dickinson abriu um de seus poemas. Ela dizia que o cérebro é mais fundo que o mar e tem o peso de Deus, pois pesa-os libra a libra e diferirão se diferirem com a sílaba e som. Assim como no amor, a simplicidade escapa à vida humana. Particularmente, se observarmos a morfologia, define a fórmula das células, tecidos, órgãos, bem como do animal como um todo. Até o momento, não temos uma teoria que explique como a morfologia surgiu e de que maneira ela foi se modificando ao longo da evolução. Sabemos que ela é a base para o comportamento, a exemplo de um pássaro que para voar precisa de asas. Assim como para pensar é preciso ter um cérebro. Elderman, 1992, nos diz que, em decorrência de uma pequena modificação na posição de inserção de um músculo elevador no maxilar inferior dos peixes ciclídeos, a deglutinação se tornou possível, trazendo um enorme benefício para seus descendentes. Vide aumento da capacidade competitiva em relação a outros peixes. Do mesmo modo, os 99% de semelhanças entre os genes de chimpanzés e humanos não foram suficientes para conter os desdobramentos gerados pela diferença de 1% existente entre as duas espécies. Alterações morfológicas em humanos levaram à presença de bipedismo persistente, de inserções modificadas nos músculos do maxilar inferior no crânio, de um crânio maior, de um andar supraglótico, provido de órgãos da fala, assim como uma parte do córtex temporal, planum temporale, PT. Todas as modificações parecem ter sido decisivas para o desenvolvimento do que chamamos de comportamento humano. Há indícios de que a simetria entre as áreas esquerdas e direitas do PT começa a se manifestar na fase embrionária do desenvolvimento humano. Possivelmente, as regras que orientam a constituição dos embriões sejam as mesmas que orientam as constituições do cérebro. Tudo isso nos permite dizer que o pensamento não está fora do cérebro, nem mesmo a consciência, ou ainda que nossa capacidade para amar depende de processos biopsicossociais. Do mesmo modo, o corpo é necessário para que possamos expressar o que sentimos ou pensamos. A dança e a música são exemplos claros disso. Para desenvolvermos habilidades para amar, dependemos de uma determinada capacidade morfológica e constitucional. Isso não quer dizer que, sobre uma análise sobre o amor, possa se restringir a um conjunto de reações celulares ou reações químicas, pois a complexidade que envolve a constituição humana nos mostra que, antes mesmo de dizer o que seja o humano, nos falta compreender um grande número de processos corporais e corticais. A noção que temos do humano é oriunda de nossas limitações teóricas e constitucionais. Não conseguimos saber se estamos amando ou não sem a biologia que nos constitui. Tentar restringi-lo a ela, ou ainda eliminá-la dessa experiência, diz respeito às nossas limitações. Sem os processos da consciência elaborada, não conseguiríamos ter, por exemplo, a consciência da morte. Tampouco poderíamos refletir sobre o que vivemos. A consciência que temos a respeito do amor se desenvolveu a partir de tudo aquilo que ficou preservado, como memórias de experiências, inclusive as que existiram antes mesmo da invenção do amor. As palavras usadas para se referir a eles servem apenas para modelar o que foi vivido pelo indivíduo.
ajustando sua experiência ao entendimento que o meio social conferiu ao amor. Consciência é uma palavra com muitos significados. Considerando que a biologia nos diz sobre a morfologia que a constitui, podemos perceber o grau de complexidade existente em torno dos processos que a envolvem. O mesmo acontece com as análises do comportamento humano. Usualmente, é mais fácil definir a consciência do que dar provas dos caminhos que as vinculam aos eventos aos quais seu uso se aplica. Sermos conscientes de estarmos conscientes, adotarmos de determinados tipos de comportamentos e preterir outros. O período em que a consciência emergiu na evolução humana ainda é impreciso. Todavia, a ânsia em responder perguntas sobre a origem humana e as limitações para fazê-lo fez com que diferentes culturas usassem crenças para resolver este problema, rechachando qualquer tentativa que não se apoiasse no absoluto. Darwin foi duramente criticado por ter dito que os humanos evoluíram de outros animais. Mendel foi desacreditado porque as pesquisas que realizava em genética não eram aceitas em sua época. O mesmo aconteceu com Copérnico, pela proposição do heliocentrismo. E Galileu, que foi perseguido pela igreja via Inquisição, ficando preso até o final da sua vida, porque usou o heliocentrismo para fazer uma interpretação da Bíblia. Apesar de Copérnico ter sido o autor dessa concepção do movimento planetário, não sofreu retaliações por não ter feito uma egegênese. Há quem considere que a consciência humana é algo à parte dos animais. Bloch, 1995-1999. Hoje sabemos que, apesar das diferenças, são muitas semelhanças existentes entre o funcionamento da consciência humana com a de outros animais, principalmente as dos chimpanzés. Atualmente, podemos dizer que a consciência humana tenha começado provavelmente antes do Homo sapiens. Darwin fez algumas ponderações sobre essa origem, das quais a filosofia do século XX se beneficiou. Alguns filósofos descreveram a consciência como algo fenomenal, acrescentando um outro aspecto dentro deste estado, denominando-o de consciência de acesso. Para saber se o que estamos experimentando é amor, precisamos de um determinado arranjo constitucional, isto é, saber do que se trata e quais foram os acessos usados pelo indivíduo para descrever a experiência amorosa. Por outro lado, há quem considere a consciência como uma qualidade psíquica, a psique, ou ainda como um atributo do espírito humano, da mente ou do pensamento descorporificado. De acordo com essa perspectiva, ser consciente não seria a mesma coisa que perceber o mundo, a exemplo do que ocorre na intuição, dedução e indução. Muitas vezes, para se destacar e contornar seus limites, o pensante confere ao corpo um lugar menor. Hamilton, 1952, Apud, Stuart Mill, 1865. Disse que a consciência não pode ser definida, e talvez o tenha dito por perceber a complexidade dos eventos que a constituem ou ainda das tentativas de descrevê-los. A partir de determinadas concepções de consciência que não dão conta dos fenômenos analisados por ele, fato é que isso gerou algumas indagações, como, por exemplo, a de como distinguir a consciência primitiva da consciência reflexiva ou a consciência subjetiva da consciência objetiva. A esse respeito, ele disse que nós sabemos muito bem o que é a consciência, mas não podemos, sem confusão, comunicar aos outros uma definição daquilo que claramente sabemos. Ele sabia disso quando abordou a capacidade humana para relatar verbalmente as experiências vividas. Hoje, compreendemos que essa afirmação só poderia ser feita pela limitação que havia sobre o entendimento do que era considerado biológico na época de Hamilton. Dependemos da consciência para nos referirmos ao amor, para fazer coincidir o que estamos vivendo com o que pensamos ser ele. O que dizemos sobre o amor depende de processos de consciência que ainda não entendemos completamente. Por conta disso, quando se faz uma pesquisa em ciências da natureza, deve-se ater às hipóteses do estudo, afastando-se da tentação de apresentar os resultados através de certezas. Para se desenvolver uma consciência analítica, a dúvida deve se aliar ao rigor. Possivelmente, a certeza e o absoluto sejam fruto de angústias precipitadas pelas ameaças do nada. A concepção de consciência, presente nos trabalhos de Leibniz, Kant,
Schopenhauer, Baldwin, afastou o homem da natureza como um esforço para engrandecê-lo. Dessa maneira, a natureza humana foi separada da natureza e reescrita de outra forma pela linguagem, por meio da imaginação. Muitas vezes, a grandeza conferida ao amor decorre mais desse procedimento do que da sua herança evolutiva. Gente, eu sou uma fã de livros que remetem à psicologia, né? Eu não sei se você sabe, mas futuramente eu quero estudar psicologia. E eu acredito que essa leitura vai ser magnífica. Eu adorei. É um tipo de leitura diferente que eu tô trazendo aqui pra vocês. E eu espero que vocês continuem a ler. E aí, vão continuar essa leitura?